Olá gente, hoje eu quero falar com vocês sobre como Deus pode usar pessoas de maneiras tão diferentes. E de repente você, assim como eu, pode estar achando, mas o que eu posso fazer para Deus usar a minha vida? Eu lembro que quando Deus me chamou eu tinha 19 anos e atendi o chamado de Deus e fui trabalhar lá no norte da África, entre os muçulmanos, e ali eu desenvolvi um trabalho, um ministério que tanto me abençoou e tanto me fez crescer. Mas quando eu voltava para o Brasil e compartilhava com as pessoas a experiência que eu estava tendo ali, as pessoas olhavam para mim e falavam assim: cara, mas que fantástico o seu projeto. Ah, eu queria ser usado igual você. Ah, eu queria ter essa mesma coragem que você tem. Eu gostaria de ter esse mesmo dom, ou essa mesma vocação que você tem. E eu ficava lembrando como foi o processo de Deus na minha vida. Eu dava risada dentro de mim, sabe? E eu falava com as pessoas de uma forma bem sincera: cara, Deus pode usar a tua vida da maneira que você é. Deus pode usar a tua vida com aquilo que você tem. Eu tinha 19 anos só. O que eu fazia antes de eu ir para o norte da África, eu não sabia fazer nada. Eu, uma pessoa tímida, eu não sabia pregar, eu não sabia falar em público, eu não sabia fazer nada. Eu falei assim, na verdade eu nem entendia porque Deus estava me chamando realmente para o ministério. Mas eu tinha convicção de que Deus estava me chamando. Entrei para um projeto, estudei, me preparei, e quando eu vi, eu estava lá desenvolvendo um trabalho. Mas antes de desenvolver o trabalho, eu estava pensando assim: Deus, estou aqui. Acho que o mais difícil já aconteceu. O mais difícil é eu ter chegado até aqui. Acho que o mais difícil é eu ter entendido, ter tido o apoio da minha família, ter tido o apoio dos meus amigos, da igreja. Acho que o mais difícil já aconteceu. Agora eu estou aqui. Deus, usa a minha vida. E essa foi a minha oração durante muito tempo. E enquanto eu via pessoas no meu grupo lá, que sabia pregar, que sabia trabalhar na área da saúde, sabia fazer um monte de coisa, eu olhava para mim e disse: cara, não sei fazer nada. Deus, como é que você vai me usar aqui? Acho que eu ficava pensando: Deus, eu acho que eu sou um grande desafio para você. Como é que você vai fazer isso, né? E em uma das minhas orações, eu entendi que eu deveria trabalhar num povo no interior do norte da África, e num vilarejo bem pequeno. Cheguei lá e encontrei uma necessidade muito grande, né? Na verdade, quando qualquer brasileiro sai do país e vai para uma realidade assim, as pessoas associam o brasileiro com futebol, né? Então comigo não foi diferente. Cheguei lá, as pessoas associavam eu com futebol. Brasil é futebol, brasileiro é jogador de futebol. E eu ficava assim: cara, eu sou muito ruim no futebol. Eu nunca fui bom no futebol. Sabe, eu sou aquela pessoa que quando a gente tirava para o ímpar e um ia escolher um time, eu era sempre aquele que ficava por último ser escolhido. E quando era o número ímpar, eu era aquela pessoa que ficava por lá de fora. Eu sou muito ruim no futebol. Como é que eu vou ser usado no futebol? Mas na minha oração, lá no norte da África, eu entendi: Deus quer me usar no futebol. E todo o tempo que eu orava, Deus, eu acho que Deus quer te usar no futebol. E eu entendi: Deus quer me usar no futebol, Deus quer me usar no futebol. Eu comecei a ficar louco com aquele negócio. Como é que Deus vai me usar no futebol se eu não sou bom no futebol? Até chegar no vilarejo que eu cheguei lá. Diante de tantas necessidades que o vilarejo tinha, poderia desenvolver qualquer tipo de projeto social na comunidade, mas os caras só olhavam para mim e só pensavam em futebol. Você é brasileiro, cara, você tem que ensinar o futebol brasileiro para nossas crianças aqui e tal. O que você acha disso? Eu falei assim: agora. Eu falei assim: inclusive eu sou treinador de futebol, eu vim aqui exatamente para isso. Cara, eles adoraram aquela conversa e começaram a se mobilizar: campo de futebol, vamos arrumar aqui e tal, não sei o que. Mas quando eu saí daquela conversa, Deus, o que eu fui arrumar? Eu não sei nada de futebol. Fui orar: Deus, você abriu essa porta, o que eu faço? E aí na minha oração, sabe o que Deus fez, cara? Ele lembrou do tempo que eu jogava videogame. E eu sempre joguei videogame. Eu era aquele gordinho sedentário, sabe, que ficava jogando videogame. Eu só jogava videogame. E o jogo que eu mais gostava é futebol. Então eu quero falar pra você que tem 9, 10, 11, 12 anos, que joga futebol no videogame. Na minha época eu jogava o PlayStation, cara. Eu adorava o jogo de futebol. E
qualquer garoto dessa idade aí sabe muito bem fazer uma formação de time, escalar, fazer escalar o jogador que é bom, que é ruim, a posição que cada um tem que jogar, tal. Qualquer menino que joga futebol no videogame sabe fazer isso. O que eu fiz? Eu peguei as minhas habilidades no videogame e coloquei em prática. E sabe uma coisa, gente? Deu certo. Eu criei uma escolinha de futebol no norte da África, para a glória de Deus. Quando eu vinha para o Brasil falar que eu tinha uma escolinha de futebol lá, o pessoal já, você é professor de educação física, você deve ser muito bom no futebol. Eu falei, cara, eu sou muito ruim no futebol. O meu futebol está aqui no dedo aqui, eu só sei fazer isso. Mas foi isso que Deus usou para que eu pudesse compartilhar o Evangelho de Deus para aquelas pessoas, para aquelas crianças que estão lá no norte da África, uma vila toda muçulmana. Aquelas pessoas daquela região conheceram, ouviram falar do nome de Jesus, porque eu comecei um trabalho de futebol naquele lugar e comecei uma escolinha de futebol. Mas eu comecei uma escolinha de futebol porque eu sabia jogar videogame. O que você sabe fazer que pode ser usado para a glória de Deus? O que você sabe fazer que pode ser usado para a expansão do reino de Deus? Esse é o nosso desafio. A gente tem a mania de achar que nós não sabemos fazer nada. Porque quando a gente pensa em fazer algo para Deus ou para o reino de Deus, a gente só consegue pensar em coisas relacionadas à igreja. E a gente não consegue pensar fora disso. Mas Deus pode usar qualquer pessoa, qualquer coisa, em qualquer lugar para a glória deles. E esse é o desafio que eu faço para você hoje. Use aquilo que você sabe fazer, aquilo que você gosta de fazer, para a glória de Deus, para a expansão do reino de Deus. E você vai ver como Deus é maravilhoso e como Deus pode usar todas as coisas para a glória dele. Que Deus te abençoe. Até a próxima.